Olá, olá, queridos, tudo bem? Bom, vamos à última chance de playoff, último cenário de playoff que a gente vai ter aqui no canal no ano, porque chegamos à semana 18. Para a folga da AFC, onde vai ser a final da AFC, toda essa salada que acabou virando por conta do cancelamento de Bills e Bengals e não tinha muito o que fazer, né? A própria NFL explicou que não dava para adiar uma semana, tal. Então acho que esse é o menor dos piores cenários, ou o melhor dos piores cenários. Tem um outro vídeo que eu postei nesta sexta-feira à tarde, que está no canal aberto para todo mundo, tá bom? Para os membros Like Plus, tem vídeo sobre os Giants, que eu postei ontem, sobre voltar com o Daniel Jones para 2023, e um vídeo também que eu gravei nesta sexta-feira sobre o Green Bay Packers, tá bom? E vídeo também sobre o colapso de Minnesota contra os Packers. Isso foi na segunda-feira, antes de tudo isso que aconteceu com o Damar Hamlin. Sobre o Damar Hamlin, vale lembrar que ele não está mais entubado, que está tudo bem com ele na medida do possível. Então temos notícias positivas sobre o defensive back dos Bills. Bom, seguinte, eu estou com a playoff picture aberta aqui e vou colocar a minutagem de cada time que estiver envolvido em algum cenário. A gente vai começar com a AFC, lembrando que eu só vou falar 2 cenários de folga da AFC aqui com Chiefs e Bills, onde vai ser a final da AFC hipotética, não vou entrar no mérito, tá bom? Neste momento a gente tem Kansas City folgando e Filadélfia folgando. Na AFC temos New England em Buffalo, Baltimore em Cincinnati, Los Angeles Chargers em Jacksonville Jaguars. Na NFC temos Filadélfia folgando, Seattle em São Francisco, Giants em Minnesota, Dallas em Green Bay. Vamos começar com cenários então, lembrando que esse site é disponível para todo mundo que quiser brincar com isso aqui, é espn.com/NFL/playoffs/machine, e aí tem lá os cenários citos para vocês, certo? Vamos começar então com a AFC, o que já está fechado na AFC. Buffalo tem o título da AFC East, Kansas City da AFC West, Cincinnati da AFC North, Baltimore uma vaga nos playoffs e Los Angeles Chargers uma vaga nos playoffs. Lembrando que Bengals e Ravens pode ser em Cincinnati ou em Baltimore, dependendo do que acontecer no domingo, mas está no outro vídeo lá. Então vamos lá, Buffalo Bills. Como que os Bills conseguem a folga da Conferência Americana? Muito simples. Buffalo tem que vencer e Kansas City tem que perder, tá bom? Nesse caso aqui, os Bills têm a folga da AFC. Se Kansas City vencer, um abraço, certo? Então, esse é o cenário dos Bills para a folga. Kansas City tem a folga, vou colocar aqui a minutagem, com 2 possibilidades. Ou Kansas City vence, então eu vou tirar aqui esse cenário de Buffalo, ou Kansas City vence, certo? Aí chega 14-3, tem a folga. Ou Buffalo perde. Se Buffalo perder e Kansas City perder, a folga ainda é do Kansas City Chiefs. Esses são os cenários aqui para a folga da AFC. Vamos então a outras vagas. Jacksonville Jaguars agora, 3 minutos e 3. O Jacksonville Jaguars ganha a AFC Sul no duelo do sábado à noite contra o Tennessee Titans, vencendo a partida. E aí continua aqui seed 4, campeão da AFC Sul. Ou empatando. Se eles empatarem, eles também são campeões da AFC Sul, certo? Mas Jacksonville pode ir para a pós-temporada com derrota de Miami, derrota de New England e derrota de Pittsburgh. Sim, existe esse cenário. Então vamos lá. Buffalo vence New England, o New York Jets vence os Dolphins e o Cleveland Browns vence os Steelers, certo? Neste cenário, mesmo Tennessee vencendo Jacksonville é o 7º da AFC, tá? Então, nesse cenário, mesmo perdendo para os Titans, os Jaguars ainda podem ter uma vaga se Dolphins, Patriots e Steelers perderem os seus jogos no domingo. Aí Tennessee iria como 4º seed e Jacksonville como 7º seed, tá bom? Kansas City, eu já falei, a folga. Vamos agora ao Miami Dolphins. 4 minutos e 10. Miami tem um cenário muito simples. É vencer e New England perder. Se New England vencer, esqueçam. New England entra e Miami fica fora mesmo com vitória. Obviamente, se os Dolphins perderem, eles já estão eliminados, independente do que acontecer nesse jogo contra os Patriots, mesmo se os Steelers perderem, ou ganharem, ou Dolphins perderem, enfim, Patriots, etc. Miami tem que vencer e New England perder, independente do que acontecer nesse jogo aqui de Pittsburgh e Cleveland, tá bom? Então, o cenário de Miami, ele é bem simples, na verdade. Vamos ao... Mais curto esse vídeo do que na semana passada, né?
Vamos ao New England Patriots. Então, os Patriots têm 2 cenários possíveis. Vamos lá? Tem um cenário aqui que é vencer. Vencer entra com 9-8 e aí esquece, tá? Não importa o que aconteça, mesmo que Pittsburgh vença e Miami vença, os Patriots ainda passam com 9-8 aqui pelos confrontos, pelos critérios de desempate. Ó, não tá aqui aparecendo, que eu tenho que completar inteiro, mas teria a vantagem na divisão contra os Patriots tal, e campanha em jogos em comum. Mas tem um outro cenário de New England, que é o seguinte: se New England perder, não importa aqui, perder, e Miami perder, então os Jets vencendo, os Steelers perdendo para os Browns e os Jaguars ganhando, o que acontece? New England entra com 8-9 e Tennessee está fora. Jacksonville entra como campeão de divisão. Se Jacksonville aqui perder, aí é aquele outro cenário que eu falei, né? Com Jacksonville entrando como wild card e Tennessee entrando como campeão de divisão com 8-9, tá? Então, nesse cenário aqui de New England perdendo, tem que torcer para Dolphins perderem, Steelers perderem e os Jaguars ganharem no sábado. Se os Jaguars perderem também, aí os Jaguars entram como 7º seed e New England fica fora, tá bom? Por fim, temos o Tennessee Titans. Esse é muito simples. Tennessee tem só uma possibilidade. Tennessee só pode entrar nos playoffs como campeão de divisão. Tem que vencer o Jacksonville Jaguars. Se Tennessee perder, aí não tem jeito. Não importa o que aconteça aqui, com Dolphins perdendo, com Patriots perdendo, nesse cenário entra New England, com Jacksonville vencendo Tennessee. Tennessee só entra nos playoffs vencendo o Jacksonville Jaguars, entraria como 8-9 campeão da AFC Sul, certo? Vamos ver agora o Pittsburgh Steelers, é o último cenário da AFC. Uma coisa importante, a AFC já está toda travada aqui em todas as vagas menos uma, né? Só falta a ordem dessas vagas aqui, da 1, 2 e 3, principalmente, mas a 7ª vaga é a última aberta. O Pittsburgh Steelers entra nos playoffs com vitória, então se os Steelers perderem, já era, tá? Precisa vencer. Se os Browns vencerem os Steelers, acabou para Pittsburgh o sonho. Então os Steelers têm que vencer, Miami tem que perder para os Jets e New England tem que perder para Buffalo. Se os Steelers vencerem, aí entraria com 9-8 como 7º seed aqui. Se os Steelers vencerem e os Patriots vencerem, por exemplo, já era para Pittsburgh. Se os Steelers vencerem e os Dolphins vencerem, já era para Pittsburgh, tá? Se os Steelers vencerem, os Patriots vencerem, os Dolphins vencerem, entra New England, porque New England só precisa da vitória. Então, independente do jogo de sábado, é importante frisar isso, que Pittsburgh precisa torcer contra Miami e contra New England. Pittsburgh vencendo, independente do jogo de sábado, com Miami perdendo, New England perdendo, entra o Pittsburgh Steelers com 9-8 e o Mike Tomlin seguiria com campanhas positivas somente, né? Pelo menos 50% de aproveitamento em sua carreira. Vamos para a NFC. Seguinte, o que já está garantido? Philadelphia tem uma vaga de playoff, tem 13-3, isso já está decidido. São Francisco é o campeão da NFC West, então necessariamente São Francisco é 1, 2 ou 3. Minnesota é o campeão da NFC North. Minnesota não pode ter a folga, vale lembrar isso. Não alcançaria o time da folga, porque perde o critério de desempate contra Dallas e contra Philadelphia, contra São Francisco. Dallas tem uma vaga de playoff garantida também. New York Giants tem uma vaga de playoff garantida, tá travado aqui no 6º seed. E Tampa Bay tá garantido como campeão da NFC Sul e tá travado na 4ª seed, tá? Então, necessariamente, Tampa vai receber o 5º. Tampa ou recebe Filadélfia ou recebe Dallas. Não tem outro cenário para os Buccaneers. E é isso, tá? Agora vamos ver cenário a cenário aqui na Conferência Nacional. Vamos começar, então, com o Dallas Cowboys. Quem diria, então, brigando pela folga, não só pelo título da divisão. O Dallas Cowboys garante a folga com vitória sobre os Commanders. Então, se perder, já era. Não tem como mais. Com vitória sobre os Commanders, certo? Derrota de Filadélfia. Os Giants têm que vencer os Eagles. Isso vai ser difícil, porque não acredito que os Giants vão com força total aqui nessa partida. E derrota de São Francisco para Arizona. Isso também é difícil, vídeo os quarterbacks dos Cardinals. Nesse cenário, Dallas tem, além do título de divisão, a folga com 13-4. Se São Francisco vence Arizona, esquece. Dallas já não tem como ter a folga. E, obviamente, se Filadélfia vence os Giants, também esquece. Aí Dallas volta para 5º seed, tá? Então, folga para os Cowboys é vitória, derrota de Filadélfia, derrota de São Francisco. Para os Cowboys vencerem a divisão, então não necessariamente terem a folga, eles precisam vencer e Filadélfia perder. Também
um cenário muito simples. Se eles vencerem e Filadélfia vencer, Filadélfia tem a divisão e a folga. Se Filadélfia perder e Dallas vencer, Dallas tem a folga aqui nesse cenário, mas vamos imaginar que São Francisco vença, Dallas vence a divisão, tá? Se Dallas perder, esquece qualquer um desses cenários. Se Dallas perder, não ganha a divisão e não ganha a folga, não teria como alcançar nada além disso. Além do quinto seed, jogaria em Tampa. Vamos então a Detroit Lions. Lembrando que essas simulações aqui que eu estou fazendo são oficiais da NFL, tá? A NFL posta no NFL Communications, tal, para a imprensa do mundo inteiro, e é de lá que eu estou tirando isso, não é da minha cabeça. O Detroit Lions entra na 7ª vaga com vitória e derrota de Seattle. Ou seja, se Seattle vencer, Detroit já entra eliminado no Sunday Night Football contra o Green Bay Packers. Então, para Detroit, é importante que Seattle perca. Se Seattle vencer e Detroit vencer, Detroit está eliminado mesmo assim, pelo critério de desempate, tá bom? Confronto direto. Se Seattle perder e os Lions vencerem, aí entra Detroit com 9-8 na 7ª vaga. Então, o cenário de Detroit é vitória e derrota de Seattle. Não existe outro cenário para Detroit. Para Green Bay, vamos lá, que eu sei que tem muitos torcedores dos Packers aí na audiência. Lembrando que tem vídeo para os membros Curte Plus sobre a arrancada que os Packers deram, né? Ressuscitaram nesse final de temporada. Os Packers, não importa o que aconteça aqui, eu vou colocar um monte de coisa aleatória aqui, ó. Vou clicar um monte de coisa aqui, papapá. Ó, não importa o que aconteça aqui, basta Green Bay vencer. Green Bay vencendo entra com 9-8. Se Seattle vencer e Green Bay vencer, Seattle segue entrando com 9-8 pelo critério de desempate. Tá, deixa eu ver se aparece aqui. Não, aparece só o seed. Então, Green Bay ficaria com 9-8. Seattle ficaria com 9-8 também. O critério de desempate entraria Green Bay. Tá bom? Então, não importa para Green Bay o que acontecer de tarde, de noite, no sábado, enfim. Só precisa vencer o Green Bay Packers para entrar na pós-temporada. Philadelphia Eagles. Faltam alguns cenários aqui, tá? Philadelphia Eagles. Vamos lá. 12 minutos e 12. O Philadelphia Eagles, ele garante a folga com vitória. Basta isso. Mas, a folga e a divisão, obviamente. Mas, Filadélfia, mesmo que perca, se São Francisco perder para Arizona e Dallas perder para os Commanders, a folga também é dos Eagles. Esse é um outro cenário. Então, ganhando ou Dallas perdendo e São Francisco perdendo, Filadélfia tem a folga nos playoffs da NFC. Filadélfia garante a divisão com vitória, que é o mesmo negócio da folga, né? Basta vencer, exemplo dos Patriots e dos Packers. Os Eagles controlam o próprio destino. Ou com derrota de Dallas. Então, se os Eagles perdem para os Giants e Dallas perde aqui para os Commanders, os Eagles continuariam aqui com o título de divisão, mesmo com o São Francisco vencendo, tá? Filadélfia ganharia a divisão aqui. É um cenário parecido com Dallas, né? Se os Giants vencem os Eagles, os Cowboys vencem os Commanders e os 49ers vencem os Cardinals, Dallas vence a divisão. Então, nesse cenário, Filadélfia ganha a divisão, mas não ganha a folga da NFC, tá? Com Dallas perdendo ou ganhando, eles têm a divisão garantida. Ufa, faltam 2. São Francisco, 13:35. São Francisco tem só um cenário diferente do que tem agora, né? Que é ganhar a... Ei, meu Deus do céu, que buzinaço, hein? Que é ganhar a folga da NFC. Para isso, precisa vencer e Filadélfia perder. Se Filadélfia vencer, São Francisco não pode ter a folga. Se Filadélfia perder para os Giants e São Francisco vencer para os Cardinals, São Francisco tem a folga da Conferência Nacional, usando 17 quarterbacks diferentes, basicamente, neste ano. Kyle Shanahan é meu pastor e nada me faltará. Existe um cenário que Minnesota passa por São Francisco? Sim, né? Se São Francisco perder e, por exemplo, Philadelphia ganhar ou Dallas ganhar aqui, papapá, ó, tem esse cenário aqui, que Dallas tem a folga, Minnesota tem a segunda seed, São Francisco a terceira. São Francisco ainda pode ser a terceira seed, tá? Se perder e Minnesota ganhar, lembrando que o Justin Fields não joga essa partida aqui. Minnesota não pode ter a folga. Minnesota, no máximo, pode ser segundo seed. Para Minnesota ser segundo seed, tem que vencer e torcer contra... Deixa eu ver aqui. Tem que vencer e torcer contra São Francisco, basicamente, né? Porque aí Minnesota ficaria 13-4, São Francisco ficaria 12-5. O campeão aí Dallas teria a mesma campanha que São Francisco, mas Dallas não ganhou a divisão
iria para o wild card. Nesse outro cenário, Dallas subiria como campeão de divisão para 13-4. Dallas tem um confronto direto com o Minnesota, que foi aquela surra que os Cowboys deram nos Vikings, né? Então vale lembrar que Minnesota não pode ter a folga porque perde todos os critérios de desempate contra os demais times. E finalmente o Seattle Seahawks. Os Seahawks precisam vencer e torcerem para, neste caso, Detroit entrar eliminado e mesmo assim jogar a vera contra o Green Bay Packers para eliminar o Green Bay Packers. Aí Detroit vencendo, Seattle entra nos playoffs. Se Seattle vence os Rams e os Packers vencem os Lions, aí acabou o sonho do Pete Carroll, do Geno Smith e companhia, entra o Green Bay Packers, tá bom? Então esses são os cenários. Eu vou abrir aqui como estão as porcentagens neste momento no 538, que considera os cenários plausíveis e tudo mais. A gente tem aqui Kansas City com 83% de chance de ter a folga da AFC, Philadelphia com 92%, os Bills 17%. Os Bengals não podem ter a folga da AFC mais. Na NFC, os Cowboys têm 0,5% de chance de folga, eles precisam vencer e torcer para a Philadelphia perder para o elenco Z dos Giants, que vai poupar jogadores provavelmente, e os 49ers perderem para os Cardinals com o terceiro quarterback, basicamente. E então tem 0,5% aqui. Para ganhar a divisão, Jacksonville 74% e os Titans 26%. Essa é a previsão para o jogo, né? E aqui as probabilidades da sétima vaga do wild card da AFC e da NFC. Jacksonville tem a chance de ganhar a divisão ou pelo wild card, então Jacksonville está bem postado aqui com 80%. O New England Patriots 35%, basta vencer, mas é uma missão dura vencer o Buffalo Bills fora de casa ainda brigando pela folga. O Miami Dolphins, lembrando que se os Chiefs vencerem no sábado, os Bills não brigam por mais a folga, tá? Aí seriam 2 ou 3, dependendo dos resultados do domingo. Os Dolphins, 32%, precisam vencer e os Patriots perderem. Os Seahawks, 21%, precisam vencer os Rams e os Lions vencerem os Packers. Os Steelers, 27%, precisam vencer os Browns e os Patriots perderem, os Dolphins perderem. E os Titans, 26%, eles precisam vencer o Jacksonville Jaguars. Não existe outro cenário. Todos os outros times, Browns, Saints, Panthers, Rams, Commanders, Raiders, Jets, Colts, Broncos, Bears, Cardinals, Falcons e Texans, já estão eliminados na pós-temporada. Chiefs, Bills, Eagles, Cowboys, 49ers, Bengals, Vikings, Chargers, Buccaneers, Ravens e Giants já estão classificados, tá bom? E aí a gente tem uma outra possibilidade aqui, que é o chaveamento, como que ele ficaria, né? Então, por exemplo, esse jogo aqui, se Baltimore... Tem aquela doideira que eu falei no outro vídeo, né? Se Baltimore vence o Cincinnati entre essas duas equipes, deixa eu achar os Chargers aqui. Aí, ó. Se os Ravens vencem os Bengals e os Chargers vencem os Broncos, a gente tem essa partida aqui, não é em Cincinnati necessariamente. Tem um cara ou coroa para determinar onde seria essa partida no caso de vitória de Baltimore. Se Cincinnati ganhar, aí acabou. Aí é em Cincinnati, não importa o que aconteça. Tá? Agora, os Chargers podem ser 5 ou 6, por exemplo. Se os Ravens vencerem os Bengals e os Chargers perderem para os Broncos, eu acho improvável, mas pode acontecer, aí teremos Chargers indo para Cincinnati, nesse cenário plausível aqui, Kansas City vencendo, Buffalo vencendo, mas mesmo se não vencerem, né, aqui, ainda continuaria esse cenário aqui, a gente teria Joe Burrow jogando contra o Justin Herbert no Paycor Stadium, tá? E aí o sétimo seed necessariamente pega o segundo. O segundo pode ser Kansas City, pode ser Buffalo, pode ser Cincinnati, depende do que vai acontecer. Se os Chiefs perderem, os Bills vencerem, por exemplo, e os Bengals vencerem aqui, ficaria Buffalo, Kansas City e Cincinnati, tá? Então teremos Miami nesse cenário hipotético, mas vamos colocar aqui os Steelers, por exemplo. Poderemos ter de novo Steelers e Kansas City. E por fim, o quarto seed está travado na AFC. No outro lado, eu já mencionei algumas hipóteses aqui, de travamento ou não. Falei de Minnesota, falei de Tampa Bay que está travado. Falei de quem não vencer a NFC East, que está travado como 5. E os Giants travado como 6. O sétimo, Seattle, Detroit ou Green Bay. É isso, fizemos todos os que podíamos. Espero que vocês tenham gostado. Podem ir e voltar esse vídeo quanto vocês quiserem. No Pro Football, vou colocar o link. Vai ter todos os cenários possíveis para cada um dos times aqui, tá bom? Lembrando que Cincinnati e Minnesota não podem ter a folga, isso é importante frisar, podem ser no máximo número 2, mas aí Cincinnati tem que torcer para ser número 2, faltou acho que falar isso. Tem que vencer e Buffalo tem que perder, aí Cincinnati vira 2. Para Minnesota ser 2, São Francisco tem que perder e Minnesota tem que ganhar, aí Minnesota vira 2, tá bom? Beijo carinhoso. Vamos falar aqui o que eu acho que vai acontecer? Ah, vamos, né? Pô. Olha, quase fazer propaganda da concorrência aqui. Vamos lá. Eu acho que Kansas City vence, eu acho que Jacksonville vence, Tampa vence, Buffalo vence, Minnesota, Bengals, acho que aqui da Colts, porque os Texans estão tancando. Putz, Joe Flacco e Skyler Thompson, Joe Flacco.
Os Saints vencem. Eu acho que os Steelers vencem o Mike Tomlin com campanha positiva. Olha só, nessa simulação, Pittsburgh tá entrando, hein? Philadelphia vence, o Hurts, acredito, vai pro jogo. Os Cowboys vencem, Chargers, São Francisco, Seattle e... Eu quero muito que esse jogo aconteça. É isso, tá? Essa é a minha previsão, mas no fundo são palpites aqui. Ficaria dessa forma: Kansas City e Philadelphia com a folga, Pittsburgh em Buffalo, Baltimore. E Pittsburgh venceu o Buffalo, lembrando, em Buffalo, no ano passado, né, no início da temporada. No ano passado? Acho que foi. Foi no início da temporada. Baltimore em Cincinnati, e nesse cenário seria em Cincinnati o jogo, porque os Bengals venceram aqui. Los Angeles em Jacksonville, Green Bay e São Francisco, Giants em Minnesota, Dallas e Tampa Bay. Esse jogo aqui já aconteceu, inclusive. É isso, tá? É só palpite. Provavelmente eu vou errar alguma coisa aqui. Pode ser que os Dolphins vençam, né? Joe Flacco pode ter 3 interceptações. Pode ser que os Patriots vençam. A gente não sabe como vai estar a cabeça dos jogadores dos Bills. Né, a sorte, graças a Deus, é que o Damar Hamlin melhorou, até conversou com os jogadores, mas é uma incógnita esse jogo. Mas enfim, muitas coisas doidas ainda podem acontecer aí na NFL nessa semana 18. Eu comento Raiders e Chiefs, é isso, né? Raiders e Chiefs no sábado às 6 e depois o Sunday Night Football, Lions e Packers no domingo. Um beijo carinhoso, fizemos o que podíamos e um ótimo resto de dia para todos vocês. Tchau.